Se alguém estivesse diante de você e dissesse: você está onde está hoje por causa de sua mente e nunca irá além de sua mente, como você se sentiria? Você acreditaria? Você ficaria ofendido? Você vai se sentir julgado? Vou ser muito honesto com você sobre esse assunto hoje, querido amigo. Então você quer ver mudanças em sua vida. O quanto você quer isso? Você me ouviria se eu lhe contasse a verdade sobre como fazer isso acontecer? Se você puder ouvir essas palavras e fazer uso delas, verá a mudança que tanto busca. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mentalidade é tudo. Nada em sua vida mudará até que sua mente mude. Todo mundo quer mudança. Todo mundo adora isso. Mas se dissermos a verdade a nós mesmos, muitos de nós renunciamos à bênção de mudanças positivas em nossas vidas por causa de nossa mentalidade e das limitações que ela nos impõe. Por exemplo, alguém pensa: talvez se eu deixar essa cidade, minha vida mude para melhor. Talvez quando eu conseguir um emprego melhor, se eu pudesse ter $1 milhão, se eu pudesse mudar meu círculo de amigos. Mas eles estão se concentrando nas coisas erradas. Embora todas essas coisas sejam ótimas e desempenhem um papel no crescimento e avanço, elas não são a raiz da mudança. Qual é a raiz, então? A resposta é mentalidade. O que é mentalidade? Por sua mentalidade, estamos nos referindo à sua percepção. E por percepção, quero dizer a maneira como você vê e interpreta as coisas em sua vida ou ao seu redor. Posso te perguntar uma coisa? Qual é a sua percepção de si mesmo? Como você se vê? Como você vê os outros? Como você vê a vida? Como você vê Deus? Nossas percepções individuais têm a influência mais forte sobre nossos comportamentos, nossas motivações, nossos pensamentos e ações. E tudo isso, por sua vez, afeta o resultado da vida para nós. Experimente tudo o que puder. Mude-se para uma cidade melhor. Mude seu círculo de amigos. Ganhe na loteria $1 milhão se quiser. Se sua mente não for transformada do que é agora, você não verá nenhuma mudança positiva em sua vida. Com o tempo, você pode até piorar. O que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz novamente: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, sua vida assumirá a forma do que é mais dominante em sua mente. Portanto, para ter uma vida transformada, primeiro você deve ter uma mente transformada. Para ter uma vida vencedora, você deve ter primeiro uma mentalidade vitoriosa, meu amigo. É por isso que a maioria das pessoas volta para onde começou, embora tenham se mudado de amigos, mudado de carreira e feito coisas diferentes. A questão não é o que você faz, mas de onde vem, ou seja, quem é você. Lucas capítulo 6, versículo 45 diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Olhe para esta ilustração por um momento. Um copo de refrigerante gelado não vira um copo de água limpa porque eu o mudei da geladeira para a sala. Se eu quiser usar o mesmo copo para desfrutar de uma bebida diferente, primeiro preciso esvaziá-lo do seu conteúdo anterior e depois enchê-lo com o que desejo desfrutar. Você me entende agora? É assim que funciona a mentalidade. Isso mostra o quão importante é a sua mentalidade. Por que você acha que Deus escolheu levar os filhos de Israel do Egito para Israel por uma rota mais longa? Porque ele queria estressá-los? Porque esse era o único jeito? Não, meu amigo. Êxodos capítulo 13, versículo 17 diz: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. A primeira libertação foi física, mas a segunda foi crucial para sustentar a primeira. Foi uma libertação mental, ou então mudariam de ideia e voltariam à escravidão. Na derrota, em vergonha, em cativeiro. Deus queria levá-los por um caminho mais longo para mudar sua mentalidade.
Porque se ele não mudasse a mentalidade dele, seria mais como pegar um mendigo de rua e colocá-lo em um trono sem nenhuma ideia ou treinamento de como ser um rei. Ele arruinaria o reino. Em etapas consecutivas de sua jornada do Egito à Terra Prometida, nós o vimos lutando para adotar a mentalidade correta. Vimos como eles lutaram com o que Deus disse que eles tinham e com o que já estavam condicionados a acreditar que tinham. Diante do menor desconforto, sua primeira reação foi retornar ao Egito. Ora, porque é isso que eles foram condicionados a chamar de lá, mesmo sabendo que não era. Eles estavam dispostos a continuar sofrendo no Egito, um território familiar, do que enfrentar uma guerra em uma terra onde teriam plena abundância e liberdade. Caro amigo, é tudo uma função da mentalidade. Um homem tímido ainda seria um homem tímido, mesmo se você lhe desse um trono, um reino para governar. Seu status não mudará sua vida, apenas uma mudança de mentalidade. Uma pessoa viciada em dívidas ainda voltará a contrair uma, mesmo que você lhe dê $1 milhão. Uma pessoa que não acredita que pode conseguir nada não fará um movimento, mesmo que esteja cercada por 1 milhão de oportunidades. Um homem é tão poderoso ou tão fraco quanto o que ele percebe em sua mente. Portanto, a palavra de Deus nos diz o que devemos fazer com nossas mentes: consertar. Mude a programação, altere o idioma, remova as correntes que te limitam, mude o foco. Você não pertence à sua mente, mas ela pertence a você. Faça alguma coisa sobre isso. Não deseje apenas a mudança, crie a mudança e comece a ver a vida através de suas lentes. Onde? Na sua mente. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Você não sabe que, embora Deus tenha dito que planeja lhe dar um futuro e uma esperança, ele será limitado em sua vida quando sua mentalidade estiver no caminho? Porque você não será capaz de acreditar nele por nada. Você não sabe que, embora haja uma esperança de glória em seu futuro em Cristo, uma mentalidade negativa, derrotada, tímida e fraca limitará o tipo de glória que você experimentará em sua vida? Algumas pessoas são como luzes bruxuleantes quando deveriam ser estrelas brilhantes, porque sua mentalidade. Enquanto você coloca sua mente em pequenas coisas, grandes coisas nunca acontecerão em sua vida. Enquanto você continuar vivendo sob a nuvem da inadequação e indignidade, você nunca se levantará para aproveitar as possibilidades disponíveis em Cristo. Paulo poderia dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece, por causa de uma mentalidade. Não porque ele tivesse literalmente tudo o que queria em sua posse, mas porque ele tinha uma mentalidade vencedora e, portanto, uma atitude vencedora. Por exemplo, nos versículos anteriores ele disse, Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Quando Paulo disse, eu sei como, ele não está falando apenas sobre experiência, mas sobre percepção. Era como dizer, eu quebrei o código. Seja na falta ou na abundância, não serei definido por ninguém. Posso ficar de pé quando preciso. Posso vencer quando preciso. Quer eu tenha ou não, eu sei quem eu sou. Eu dominei isso e nunca mais vou definir como eu sou pelo que passei ou pelo que tenho ou não tenho. Isso, meu amigo, é a linguagem de uma grande mentalidade. Nada em sua vida mudará se você não mudar sua mentalidade. Você tem que se educar sobre o tipo de condicionamento que deseja ter, o tipo de pessoa que você quer ser. Se a realocação fará diferença, dependerá desse fato. Se uma mudança de círculo, uma mudança de carreira e assim por diante fará diferença, depende disso. Com que tipo de educação você deve começar? Comece com o que Deus disse sobre você em sua palavra. A palavra de Deus precede você e tudo o que aconteceu ou acontecerá com você. Você pode desenhar a imagem da pessoa que Deus quer que você perceba nas páginas de sua palavra. Nele você verá como Deus quer que você veja a vida e como Ele quer que você veja as outras pessoas.
A palavra de Deus é a primeira e melhor ferramenta para mudar sua percepção. Deus também colocou possibilidades ilimitadas em seu coração. Por exemplo, de onde você acha que vem sua imaginação? Eles são um presente de Deus para você. Essas coisas que você vê em seus sonhos mais loucos são coisas pelas quais você pode aspirar. Sim, muitos deles são loucos e parecem possíveis, mas há um ditado que diz: aponte para a lua para que, se porventura errar, caia entre as estrelas. Quando você busca grandes resultados para si mesmo, você desbloqueia potenciais que nunca soube que existiam. Você se dá a chance de tentar e não há limite para o que você pode ser. Você pode ou não realizar plenamente esses sonhos, mas teria vivido uma vida plena sabendo que se permitia sonhar e perseguir seus sonhos. Uma mentalidade limitada é o que o impede de tentar novamente após seu último fracasso. Uma mentalidade negativa é o que diz que você não foi feito para coisas assim, mesmo que tenha o que é preciso para alcançá-lo. É uma mentalidade negativa que diz que você não pode ser nada, que você perdeu sua chance, que você já desperdiçou sua vida. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que dá uma segunda chance para aqueles que vêm a Ele. Deus é um Deus que fortalece os fracos. Ele é um Deus que dá vista aos cegos. Não há nada que você precise para alcançar seu potencial máximo que Ele não lhe dê. Então, levante a cabeça e diga ao diabo: Satanás, mudei de vida. Não vou mais viver uma vida derrotada e limitada. Cristo me redimiu e me assentou nos lugares celestiais pelos preços de seu precioso sangue. Não fui feito para este nível, mas para mais. Portanto, vou pensar mais, vou buscar mais, vou fazer mais. O maior vive em mim, portanto, sou mais que um vencedor. Se eu cair, vou me levantar novamente. Se eu falhar, levantarei novamente. Eu não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Minha vida não será mais definida pelo que tenho ou não tenho no momento, mas por quem Deus diz que eu sou. Vou perceber a vida como a realeza, uma luz brilhante, mostrando a bondade de Deus onde quer que eu vá, em nome de Jesus e pela graça de Deus. Eu saio da derrota por frouxidão e autopiedade, por culpa e por vergonha. Deus me pegou e a partir de hoje vou cada vez mais alto. Minha vida está mudando para melhor porque começo a mirar mais alto. Todas as coisas são possíveis para mim. Um dos meus versículos bíblicos favoritos é Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De alguma forma, este versículo engloba a estrutura de como um crente deve viver. Isso nos dá uma ideia sobre como é um mundo de alegria, paz e satisfação, esperança e graça. Uma vida que está bem acima da depressão, do medo e da ansiedade. É possível viver com tanta certeza e paz? Este versículo responde bem isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É possível se recuperar quando as coisas vão mal? Este versículo também responde a isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Posso sobreviver ao trauma da minha dor e lutar no meu pior momento? Este versículo dá a resposta perfeita para isso. Eu posso, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Sabe, nosso maior problema, tanto como cristãos quanto como pessoas, é que queremos que tudo saia conforme o planejado. Nós gostamos das coisas perfeitas. Não me interpretem mal, mas isso não é uma qualidade ruim. Porém, a desvantagem dessa qualidade é que há uma imagem em nossa cabeça de como seria essa perfeição. Sendo assim, quando tudo não está indo nessa direção ou da maneira exata como a que visualizamos, começamos a entrar em pânico, ficamos com medo, ansiosos e desesperados. Por esta razão, para evitar isso, temos problemas em confiar em qualquer outra pessoa além de nós mesmos para nos levar a essas perfeições
que visualizamos e elaboramos para nós mesmos. Isso seria compreensível se fosse limitado apenas a humanos como nós. Pois veja bem, qualquer pessoa nascida de um homem e de uma mulher tem a capacidade de falhar com você. Eles podem não ter a intenção de fazê-lo, mas isso não significa que nunca o farão. Mas o grande problema é que estendemos isso a Deus. Achamos difícil confiar a Ele nossas necessidades, nossas vidas, bem como nossas situações. Caro cristão, além do fato de que nossas mentes não renovadas são programadas pelos fracassos e decepções das pessoas para nunca confiar nossas situações ou expectativas a elas, nossa natureza carnal é cheia de orgulho, de rebelião, de dúvida, de descrença, de desejo de estar no controle e do medo do desconhecido quando não estamos no controle. Esta é a razão pela qual relutamos para entregar a Deus o controle sobre as situações da vida, mesmo quando dizemos que já entregamos. É quase como uma atitude subconsciente. Dizemos que entregamos a Ele o controle em 1 minuto e no minuto seguinte já pegamos de volta o problema. Talvez isso te lembre algo. Você já teve um problema em sua vida que estava lhe causando ansiedade ou preocupação e então levou esse problema diante de Deus em oração, dizendo a Ele para assumir o controle e te ajudar? Naquele momento, você estava entregando o problema para Deus, o que é ótimo. Porém, se depois de dar este passo e realizar esta ação, você se levantar e começar a se preocupar, entrar em pânico e tentar resolver o mesmo problema sozinho, então você apenas assume o controle novamente. Outra desvantagem de fazer isso é que você obstrui o caminho de Deus. E quando fazemos isso, não há muito que Deus possa fazer, porque estamos obstruindo sua ação. Caso você esteja se perguntando, pode alguém atrapalhar o Deus Todo-Poderoso? Ah, sim, claro que pode. A Bíblia registra que os filhos de Israel, certa vez, limitaram a Deus. Você consegue pensar nisso por um segundo? Imagine, as pessoas, a humanidade, limitaram o ilimitado e onipotente Todo-Poderoso. E não havia nada que ele pudesse fazer sobre a situação deles, porque suas atitudes estavam o atrapalhando. Salmos capítulo 78, versículos 41 e 42 diz: Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Eu preciso que você se pergunte hoje: estou atrapalhando Deus? Eu vivo pedindo a intervenção dele apenas para que eu assuma o problema novamente? Qual é o meu maior desafio em deixar Deus ter o controle sobre minhas situações de maneira permanente? Por que estou com tanto medo? Por que estou tão ansioso? Veja bem, entregar a Deus o controle sobre sua situação significa deixá-lo conduzir o processo. Significa permitir que ele assuma o volante do veículo da sua situação. Isso exige confiança, e essa confiança é totalmente possível de se dar. Deixe-me dar uma ilustração de um carro e um motorista. Se você precisa de um bom motorista para dirigir pela cidade, não o contrate para que você acabe dirigindo o veículo sozinho. Você não o contrata e depois o manda para o banco do passageiro, ou controla o volante junto com ele. Em vez disso, você confia sua segurança ao motorista, relaxa e espera até chegar ao seu destino. É o que fazemos quando embarcamos em um avião ou somos passageiros de qualquer meio de transporte. E é da mesma forma com Deus. Você e eu devemos confiar em Deus o suficiente para assumir o volante. Você deve confiar nele o suficiente para levá-lo onde ele quer que você esteja, não onde você acredita que deveria estar. Você deve confiar nele o suficiente para se colocar no seu lugar, deixar com que ele o mantenha seguro onde você está, enquanto ele te leva ao cumprimento da vontade dele para você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8, diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você quer saúde? Ela é encontrada deixando Deus assumir o controle da sua situação. Você quer força? É só dar a Deus o controle de suas situações. Grandes problemas que trazem risco de vida, como pressão alta, ataque cardíaco, depressão e algumas doenças, têm sido associados às preocupações e ao desejo de consertar tudo. O mundo de hoje também não ajuda em nada. Ele diz a você para tomar sua vida em suas próprias mãos, que você é o responsável por si mesmo. Eles dizem que é tolice colocar as esperanças em um Deus que você não pode ver e com uma certeza desconhecida chamada fé. O mundo chama de vários nomes degradantes a vida que você e eu fomos chamados para viver. No entanto, meu querido amigo, precisamos de Deus agora mais do que nunca. Sem Ele, nada podemos fazer. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sim, você é esperto. Sim, você é inteligente. Sim, você é forte. Sim, você é ambicioso e orientado para seus objetivos. Estes são os ótimos recursos. Mas mesmo pessoas inteligentes podem falhar e acabar como um nada. Pessoas inteligentes também se perdem na vida. Pessoas fortes também são quebradas. E mesmo pessoas ambiciosas e orientadas para seus objetivos também desistem da vida por frustração. Então, onde você prefere colocar sua segurança e esperança? Nas coisas que podem ser vencidas ou em Deus que nunca perde? Salmos capítulo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Algumas pessoas tiveram planos que morreram com elas. Algumas pessoas empurraram a vida e lidaram com suas próprias situações sozinhas, até que isso as quebrou e elas não conseguiram alcançar o auge do seu destino como Deus pretendia. Algumas pessoas foram enganadas pelo diabo, decepcionadas com as pessoas que amavam e confiavam. Veja bem, não há garantia de que seu plano nunca falhará. Não há garantia de que você estará seguro e saudável o suficiente para entrar na realidade dos seus sonhos. Não há garantia de que você permanecerá de pé se fizer isso com a força do seu braço. Qual é a nossa maior segurança, nossa esperança e nossa certeza? Salmos capítulo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Como a pessoa que deixa o motorista assumir o volante, ao estar com Deus nas suas situações, você estará seguro. Como a pessoa sentada ao lado do motorista, você pode descansar enquanto ele te leva ao seu destino. E o destino de Deus é um destino repousante. Isso significa que com Ele ao seu lado, você pode desfrutar desse descanso antes mesmo de chegar nele completamente. Seu Pai Celestial pode usar qualquer meio que julgar adequado, tomar qualquer rota que achar melhor e levar o tempo que for melhor para você. Pode não ser o mais convencional ou esperado, mas completará a sua obra. Ele o levará a um final perfeito. O que a palavra de Deus diz? Ele faz todas as coisas belas a seu tempo. Essa é a verdade sobre como Deus trabalha em nossas vidas e em nossas situações. Você não terá a paz dele se quiser tentar descobrir o como, o que, o quem ou o quando.
Esse não é o seu papel, meu caro amigo. Qual é o seu papel? Confie nele e encontre o descanso nele. Quando você encontrar a revelação do quão poderoso Deus é, você jogará suas preocupações pela janela. Quando você encontrar o conhecimento de como os planos de Deus são perfeitos para aqueles que o amam e confiam nele, você nunca mais perderá seu sono por nada nessa vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ser um filho de Deus significa que você é um crente. Ser um crente significa que você crê, acredita e confia completamente em quem Deus é e no que Ele diz. Portanto, é hora de você tomar seu lugar na fé. É um lugar de oração, é um lugar de descanso, é um lugar de alegria, é um lugar de paz e testemunho. Não é o banco do motorista e você não precisa se preocupar. Com Deus, você não vai se perder. Você não chegará atrasado e tudo o que Ele preparou para você não se perderá se você se render a Ele hoje. Não é tarde demais para permitir que Deus tenha o controle sobre sua situação. Por que você não o chama agora mesmo e o convida para vir e assumir a preeminência de suas situações? Peça a Ele que assuma o volante enquanto você fica no banco do passageiro. Peça a Ele para subir no palco enquanto você fica nos bastidores. Acredite em mim, querido cristão. O céu não intervém para ajudar quando você pode ajudar a si mesmo. O céu só intervém para ajudar quando você chega ao fim de si mesmo e invoca o único que pode ajudar. Ele espera por você hoje. Não é tarde demais. Encontre descanso, sabendo que você entregou tudo para a única pessoa que pode consertar. Seu Pai Celestial, que te ama muito mais do que o diabo te odeia. Sempre parece que você está onde Deus quer que você esteja. A vida sempre te dá aquele sinal de que você está pisando em um bom terreno. Sinceramente, não. Isso mesmo. Não é todo dia que você acorda se sentindo bem. Não é todo dia que você acorda sentindo que tudo está indo bem com sua vida. Há dias, de fato, em que você pode acordar e depois de olhar ao seu redor, sentir que algo está errado com sua vida. Esta é a razão pela qual algumas pessoas buscam validações de diferentes maneiras, festas, se embebedar, drogas, aventuras prejudiciais e muitas outras coisas. Na verdade, tenho visto pessoas aceitarem projetos, não porque honestamente amem seus empregos ou as pessoas que estão servindo, mas porque pensam que, ao fazer esse serviço, as pessoas vão gostar deles e se sentirão bem consigo mesmas. Algumas pessoas podem ajudar aos outros não porque são bondosas de coração, mas porque encontram validação na gratidão dos outros. Isso faz com que eles se sintam amados. Isso faz com que eles acreditem que estão no caminho certo. Não importa a validação dos outros, você deve se lembrar disso. Se você não estiver onde Deus quer que você esteja, não fará nenhuma diferença. Qual é o melhor lugar para ficar na vida? O que significa estar exatamente onde Deus quer que você esteja? Como você pode encontrar este lugar? Salmos 37, 23 nos mostra e diz: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Aqui está como começa: a justiça. Você pode ter esquecido essa palavra antes, mas não deveria. Por que isso? Você pode estar se perguntando. Veja, a justiça não é obra do homem, é obra de Deus. Não é atributo do homem, é o atributo de Deus. Deus é o justo e o homem é injusto. Essa justiça é um estado de ser que qualifica a pessoa para saber, fazer e estar certo. Nesse estado, o certo não é apenas uma coisa, mas também um ser. Você sabe quando dizemos que Deus está certo. Não estamos apenas dizendo que Ele faz o que é certo. Também estamos dizendo que Ele representa a justiça.
Ele é a justiça personificada. Portanto, ele não pode ser condenado. Ele é justificado em todas as coisas. Quando você olha agora para a Bíblia no Novo Testamento, Deus decide compartilhar sua justiça com a humanidade. E isso ele faz através do sacrifício do seu Filho, Jesus. A obra da redenção não foi apenas para salvar você e eu das garras do pecado ou do poder do diabo, mas também para conceder a capacidade divina de Deus de ser justo sobre nós. Portanto, quem coloca sua fé em Jesus é transladado da condenação para a justificação e de uma raça condenada para uma raça que tem uma posição correta com Deus. Agora, você e eu estamos do lado de Deus. Estamos no mesmo terreno. Onde você está agora? Você está em Cristo. Paulo escreveria em sua carta aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 2, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Jesus é a nossa plataforma. Por meio dele, temos acesso. Por meio dele, podemos chegar a Deus sem medo, vergonha ou consciência de culpa. Efésios capítulo 2, versículo 6, diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o começo de estar corretamente posicionado na vida. Se você erra em tudo na vida, não erre nisso. Se você conseguir tudo na vida e não se posicionar aqui, você perdeu tudo. Esse posicionamento em Cristo é o início da grande manifestação de Deus em sua vida, que foi preparada antes do início dos tempos. Tudo mais em sua vida que dará origem aos seus testemunhos e milagres começa a partir daqui. Mas por que eu tive que começar com toda essa narrativa? Eu precisava que você percebesse que, assim como a justiça, estar onde Deus quer que você esteja na vida é algo que você valida pelo seu sentimento, mas pela fé. Você não é declarado justo por causa do que fez ou disse, mas por causa de sua fé no que Deus fez e disse. 2 versículos indicam isso claramente. Romanos, capítulo 4, versículo 9, diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Livro 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, conclui assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembre-se também, a palavra de Deus é a verdade, toda a verdade. Não há discussão com o que a palavra de Deus disse. O único problema é que, muitas vezes, parecemos ouvir mais o que as pessoas estão dizendo do que o que Deus já disse e ainda está dizendo. Talvez você esteja ouvindo a cultura ao seu redor, que cancela tudo, o que não é lógico para eles, e está pensando: estou perdendo meu tempo ainda confiando em Deus? Eu estou aqui para te dizer, meu amigo, que você não está perdendo o seu tempo. Eu estou aqui para dizer que dentro de Deus, uma vida entregue a Ele está no lugar certo. Não importa o que você esteja vendo em sua vida agora, contanto que você esteja andando em obediência, em fé, na palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito da Verdade, o Espírito Santo, você está exatamente onde Deus quer você. Talvez Deus tenha lhe pedido para iniciar um empreendimento, para se mudar para um novo local, para se candidatar a um projeto específico ou qualquer outra coisa, e você obedeceu. O fato da sua vida estar sob tal influência divina, o fato de que você é intencional em agradar a Deus, o fato de você colocar Deus em primeiro lugar antes de si mesmo ou antes dos outros, você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Ouça, a obediência não te leva ou te coloca onde você quer estar. Coloca você onde Deus quer que você esteja. E onde Deus te coloca é o lugar certo para estar. Pode não parecer agora, mas continue firme. Ao compartilhar essas palavras com você, também sou lembrado de continuar firme. Também tenho momentos em minha vida em que sinto que algo está errado. Mas depois de me examinar e passar um tempo com Deus, percebo que essa é a voz do diabo tentando enfraquecer minha fé e me fazer buscar alternativas indignas. Mantenha-se firme.
O fato de que as coisas estão indo bem pode não significar que Deus esteja lá. E o fato de que as coisas são difíceis pode não significar que Deus não esteja com você também. Lembre-se que Jesus certa vez instruiu seus discípulos a navegar para o outro lado do mar da Galileia. Eles obedeceram, mas no meio da jornada, uma grande tempestade se levantou contra eles. Jesus estava dormindo na polpa do barco, enquanto a tempestade rugia. Não dizia que não havia tempestade porque Jesus estava lá. Dizia que havia uma tempestade, embora Jesus estivesse lá. Os discípulos tentaram de tudo para fazer o barco não afundar, mas falharam. Então eles chamaram Jesus, acordando ele de seu sono. Quando se levantou, repreendeu o vento, e ele cessou. Tudo ficou calmo por seu comando. Outra vez, o apóstolo Paulo recebeu uma visão de ir a uma cidade para pregar o evangelho ali. Isso foi confirmado que Deus os estava dirigindo, mas ao chegar lá, eles encontraram problemas e foram presos. Foi na prisão que Paulo e Silas louvaram a Deus, e Deus desceu naquela cela, causando um terremoto que libertou todos os presos, resultando na salvação do carcereiro e sua família. O que podemos aprender com essas histórias? Jesus habita em você através do Espírito Santo. Você é a justiça de Deus nele. Agora você vive para Deus. Você vive do jeito que Ele quer que você viva, e não do jeito que a cultura ou o sistema deste mundo quer. Sua obediência a Deus em seu trabalho, relacionamentos, lar e assim por diante são demonstrações da sua posição com Deus. Nesta posição maravilhosa em Cristo, muitas coisas acontecerão. Muitos deles acontecerão para testar essa sua determinação, para ver se você está realmente convencido disso, para empurrá-lo para fora dos seus pés, para empurrá-lo para a parede, para mostrar a você que não vale a pena seu sacrifício e que não há nada a mostrar para este caminho que você escolheu seguir a Deus. No entanto, considere estas palavras como as palavras de Deus ao seu coração hoje. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Mantenha-se firme diante dessas pressões para fazer o que todo mundo está fazendo. Mantenha-se firme. Diante das pressões para comprometer sua fé, mantenha-se firme. Em meio a circunstâncias que querem te atrair para alternativas, mantenha-se firme. Eu encorajo você a considerar o tipo de convicção que o servo de Deus, o apóstolo Paulo, deve ter para ele dizer as palavras que ele disse ao jovem Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você conhece o Deus que você acredita? Não se esqueça de quem Ele é. Ele é Deus, e além dele, não há outro. Ele está vivo. Ele é verdadeiro. Ele nunca falha. Mesmo em sua bagunça, Ele ainda está vindo para você. Seu amor continua a persegui-lo, mesmo quando você não tem força em si mesmo. Contanto que você dê a Deus a oportunidade de ser seu Deus, Ele aparecerá. Você apenas continue firme. Apegue-se às promessas encontradas em sua palavra, assim como Abraão. Continue lembrando-se de que se há alguém em quem vale a pena confiar, é Deus. Se há alguém em que vale a pena esperar, é por Deus. Se houve alguém cujas palavras valeram a pena acreditar, esse alguém é Deus. Eu desafio você a confiar na integridade de Deus hoje. Mantenha-se firme em suas palavras. Sua vida pode não parecer assim agora. Seus resultados podem não se parecer com isso agora. No entanto, alegre-se, meu amigo. Deus está do seu lado. Você está nele através da sua fé e obediência a Jesus. Como resultado, você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Continue se mantendo firme. Nunca permanecerá assim. A mudança está chegando. Não desista de Deus, porque Ele ainda não terminou com você. O homem, por natureza, é produto da influência. Você já ouviu esse ditado antes? Algumas pessoas acreditam que as más companhias não podem influenciá-las. Eles dizem que se conhecem e que são fortes o suficiente para se manterem conectados sem serem corrompidos ou influenciados por ninguém. Você acha que isso é verdade? A Bíblia nos dá uma ideia do Conselho Supremo de Deus sobre esta questão. Uma ideia que devemos prestar atenção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis,
As más conversações corrompem os bons costumes. Você está muito errado se acredita que pode seguir em frente com todo mundo em sua vida. Nem todos que estão em sua vida agora deveriam estar. A história de Abraão e seu sobrinho, Ló, é um grande exemplo para aprendermos. Em algum momento, Abraão percebeu que se os dois continuassem juntos, haveria uma crise entre eles. E sendo um homem que sabia como isso poderia afetar seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os que o cercam, ele procurou se afastar de Ló. Não foi como se tivessem se tornado inimigos, mas eles simplesmente não estavam mais andando em concordância. Por quê? Porque relacionamento é influência, caro amado. Por favor, preste atenção nisso. Aí é onde muitos dos que creem falham. Nossos relacionamentos devem ser uma bênção para nós e nos fazer pessoas melhores. Todavia, se você se cercar das pessoas erradas, até mesmo sua boa natureza e moral serão afetadas, direta ou indiretamente. Não apenas isso, mas as pessoas em sua vida também podem ter um impacto em sua fé e seu desenvolvimento e no seu estado mental. Lembre-se de que a Bíblia é a maior autoridade para os que creem e lhe fará muito bem dar atenção a ela. Portanto, é válido dizer que sua vida, boa ou ruim, será resultado daqueles que você mantém ao seu redor. As pessoas que você chama de amigos falam algo de bom para você ou sobre você? Você se encontra com eles e se sente mais pior do que melhor? Na tentativa de se divertir e de se aventurar, sua segurança está em risco. Seu relacionamento te leva a mais problemas e faz você perder sua integridade e confiança. Você considera esse relacionamento saudável de maneira que ele te ajuda a se aproximar cada vez mais de Deus? Você se considera abençoado de se associar com essas pessoas? Amado, uma das piores coisas que você pode fazer por si mesmo é se cercar de pessoas que não te levam para Deus, para o seu melhor, para a verdade e para a segurança. Já vi pessoas que não podem falar de Deus com seus amigos porque sempre os mandam ficar inquietos. Qual é a verdadeira essência dos bons relacionamentos em nossas vidas? Por que Deus está tão interessado nas pessoas com quem você se associa? A amizade é apenas sobre ter alguém preenchendo um buraco na sua vida? Tem mais algum benefício nas amizades além de mantê-lo longe da solidão? Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Não se trata apenas de amigos íntimos, mas em geral daqueles com quem você está conectado. Conhecidos, parceiros, colegas, chefes e até familiares também. Chega um momento em que Deus quer que você se afaste de algumas pessoas por causa dos planos que Ele tem para você. Se você deixar de se afastar delas, você se colocará em situações ruins, orquestradas pelo diabo por meio dessas pessoas. Por exemplo, você sabe que algumas tentações estão em sua vida agora porque você está em um determinado lugar não por vontade própria, mas porque alguém te levou até lá. Isso pode ser um lugar físico ou até mesmo psicológico. Deus nunca deseja que aqueles a quem Ele ama sejam cheios de negatividade. A negatividade é uma ferramenta do diabo e, na maioria das vezes, ele usa pessoas para injetar em você, te levando assim às correntes da depressão e da escravidão. Não é a vontade do inimigo que você fique bem, que você alcance o melhor de Deus para você, que você conquiste tudo que Deus quer que você tenha ou que você seja quem Deus quer que você seja. Na verdade, para tudo que Deus deseja realizar em sua vida, Satanás também tem em sua própria agenda uma versão corrompida para você. Por exemplo, Deus quer que você seja curado e Satanás quer que você fique doente. Deus quer você bem e em paz, mas Satanás quer você deprimido e frustrado. Deus quer que você tenha abundância, mas Satanás quer que você tenha carência, preocupação e tristeza. Acredito que você esteja ciente das taxas alarmantes de suicídios e violências que ocorrem no mundo todo hoje em dia, especialmente entre os jovens com vidas inteiras pela frente, alguns até entre os cristãos também. Essa, entre outras coisas, é a agenda do diabo se manifestando. E se olharmos cuidadosamente, na maioria das vezes,
As crises individuais surgem não dos próprios indivíduos, mas muitas vezes das pessoas ao redor. Às vezes você pode nem estar ciente disso, mas você está onde está hoje por causa das pessoas que estão em sua vida. Se Deus abrisse seus olhos para enxergar por dentro do Espírito, você realmente teria certeza de que nem todos que estão com você estão verdadeiramente com e por você. Caro amigo, estes são os tipos de pessoas de quem você deve se afastar. Você deve evitá-los em sua vida. Primeiro, aqueles que constantemente falam coisas negativas para a sua vida, que não veem nada de bom em você e que nunca apreciam sua singularidade. Em um mundo cheio de depressão, medo e baixa autoestima, muitos problemas surgem na vida de muitos indivíduos promissores simplesmente porque eles buscam validação e encorajamento. E como eles chegaram a esse ponto em que acham que precisam fazer isso ou aquilo para provar que são competentes e bons o suficiente? Alguém alimentou seus corações com essa noção. Eles nunca foram aceitos ou apreciados. Eles nunca foram amados. O tempo todo eles só tentaram dar amor, ajudar, atender às expectativas de outras pessoas. Eles nunca souberam verdadeiramente o que significa estar em uma atmosfera cheia de amor, um espaço para dar e receber amor e carinho, um lugar para dar e receber elogios. Não sei se isso ressoa com você ou com o lugar onde você está agora, mas lembre-se de que você é um filho da luz e não há negatividade na luz. Qualquer coisa menos isso é escuridão e você não deve ter comunhão com a escuridão. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? A luz e as trevas não têm nada em comum. Então você deve ser muito consciente sobre guardar o seu coração, caro amigo. A Bíblia nos diz que não devemos dar lugar ao diabo. Uma das maneiras pelas quais podemos dar lugar ao diabo é permitindo que as pessoas falem mal ou encham o seu coração de coisas malignas. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, aconselha que as pessoas evitem todo tipo de mal. 2. Você também deve se afastar de pessoas que maquinam o mal em seus corações e te incentivam a juntar-se a elas. Deus nos mostrou por meio de suas palavras as coisas que Ele odeia. Embora Ele nos ame, Ele também nos adverte para ficar longe dessas coisas e de pessoas que nos convencem a praticá-las. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Afaste-se deles. Deus não quer você entre eles, caro amado. Havia um garoto no ensino médio chamado Matt. Toda vez que ia para a escola, ele encontrava alguns amigos que o obrigavam a comprometer sua moral e sua fé. Mesmo assim, Matt nunca tentou evitá-los. Ele não ouviu nem mesmo quando seus pais o avisaram para ficar longe deles, citando as consequências de andar com tais companhias. Logo, a influência dele sobre Matt se tornou mais forte e mais visível para todos. Ele não era mais aquele belo garoto que todos haviam conhecido. Matt largou a escola afundado nas drogas. Mesmo quando seus pais tentavam ajudá-lo, ele gritava com eles com tanto desprezo e com palavras sem piedade. Matt continuaria assim até ser preso e encarcerado por um longo tempo por inúmeras acusações. Ninguém pôde ajudá-lo desta vez e ele teve que enfrentar as consequências sozinho. Alguns de seus amigos morreram e alguns até viraram uma nova página. Outros não foram encontrados e ele estava sozinho. Matt se lembrou que foi alertado sobre tudo o que estava acontecendo na frente dele. Não apenas alertado, mas ele sabia de tudo. Os sinais estavam lá. Ele simplesmente não os levou em consideração. E agora ele estava pagando por isso. Mais tarde, Matt se arrependeria, voltaria ao caminho certo novamente e seria posto em liberdade condicional. Mas ele já havia desperdiçado grande parte de sua vida. Ele teria que começar muitas coisas do zero, de novo. Graças a Deus pela cura, perdão e restauração. Mas é melhor evitar alguns problemas do que ser resgatado deles. Sua maior libertação não é ter entrado e saído,
mas ter escapado disso como um todo. Como Matt gostaria que você soubesse que você pode pedir a Deus que lhe mostre os sinais e as pessoas de quem você precisa se afastar para ser a pessoa que Ele planejou que você fosse. Esses sinais podem ser imoralidade, crime, malícia, falta de perdão, hábitos negativos e outros vícios. Não importa o que eles digam ou o quão bem-sucedidos sejam, você não deve fazer parte desse meio. Sua vida é preciosa para Deus. Não desperdice sua vida se associando a pessoas que destruirão o seu destino. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É, portanto, nossa responsabilidade seguir a orientação de Deus e nos afastar deles. Devemos nos afastar deles sem olhar para trás, pois são muito tóxicos para as nossas vidas e nosso relacionamento com Deus. Outras pessoas nesta lista de quem você deve se afastar são aquelas que não gostam quando você perdoa ou ajuda outras pessoas. Aqueles que zombam quando você fala sobre a fé ou qualquer coisa relacionada ao reino de Deus. Aqueles que afirmam ser crentes, mas distorcem a palavra de Deus para adequá-las ao seu estilo de vida ímpio. Aqueles que o ameaçam ou evitam quando você defende a fé. E qualquer pessoa que o encoraje a quebrar a palavra de Deus ou a ficar longe da comunhão com outros crentes. Elas farão você andar contra a vontade de Deus para a sua vida. Elas podem fazer você parar de orar regularmente. Elas podem fazer você tropeçar em sua caminhada da fé. Essas associações podem até te tornar arrogante, desleal e rebelde. Muitas pessoas deixaram a fé por causa de algumas pessoas em suas vidas. José quase morreu porque não entendeu que o coração de seus irmãos estava contra ele e estava compartilhando seus mais profundos segredos e visões com eles. Não subestime o poder de influência que alguém em sua vida pode ter sobre você. Então, como alguém com um propósito de vida, chamado para anunciar as maravilhosas obras de Deus, como alguém que deseja ser uma bênção para os outros, você deve tomar cuidado com as pessoas que você permite entrar em sua vida. Saiba a hora de ficar e a hora de ir embora. Se você mantiver seus olhos em Deus e permitir que Ele os mostre para você, você descobrirá que Ele está sempre agindo para que você caia em mãos erradas. Quando Deus abrir seus olhos para enxergar essas pessoas, você não deve hesitar em se afastar deles. À medida que você cresce na intimidade com Deus, você deve procurar cercar-se do povo de Deus, aqueles que genuinamente amam e servem a Deus. Esses sim ficarão felizes em te acompanhar e te encorajar em oração e no estudo da palavra. Eles irão te encorajar a andar em amor e bondade. Eles nunca irão te incentivar a se envolver em injustiças, mas vão te guiar em direção à justiça. Para criar uma grande fogueira, um pedaço de lenha não consegue gerar calor suficiente para cozinhar uma refeição por conta própria. Ele precisa de outro pedaço de lenha igual. Da mesma forma, para você arder por Deus, você precisa se reconectar com aqueles que são verdadeiros crentes. Não se deixe enganar pela aparência externa do bem. Qualquer um pode dizer ser um cristão genuíno, mas Deus vê e conhece o coração de cada pessoa. Portanto, entregue-se mais ao Senhor. Peça a Ele para revelar cada uma dessas pessoas para você. Ele fará isso e, assim que você vir os sinais, afaste-se. Você deve se lembrar que, como nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, não conseguimos simplesmente excluir as pessoas completamente. Em vez disso, estamos sempre em guarda enquanto oramos para que a luz de Deus toque nelas. Eu oro para que o Senhor abra seus olhos para que você saiba quem são aqueles a quem você deve evitar e te ajude a se conectar com aqueles que Ele enviar ao seu caminho. Amém.